Vamos agora ao sistema nervoso, a sua divisão estrutural. Estruturalmente, o sistema nervoso pode ser dividido em central e periférico. O sistema nervoso central, SNC, é formado pelo encéfalo, ou cérebro, e pela medula espinhal, na coluna vertebral. O que nós temos no encéfalo? Ele está no interior do crânio e é constituído pelo cérebro, que é o órgão central, pelo cerebelo, que é principalmente para o nosso equilíbrio, e pelo tronco encefálico, constituído pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. O encéfalo, no centro do crânio, então ele é composto pelos hemisférios cerebrais, pelos gânglios de base, tálamo, vias ópticas, eixo hipotálamo e hipofisário, glândula pineal, tronco cerebral e o cerebelo em si. Nesse encéfalo está a substância cinzenta e a substância branca. Cinzenta composta pelos neurônios e células da glia e a branca pela mielina, bainha de mielina e os axônios. Na medula espinhal estão as raízes, que são nervos periféricos, e também estão os músculos. Pela medula passam todas as informações geradas pelos órgãos sensoriais periféricos. Pela medula são levados impulsos nervosos também para os órgãos efetuadores. Então, pela medula passa tanto as informações que vêm dos extremos do nosso corpo, como são levados os impulsos nervosos para os músculos, para mexer braço, mão, perna, etc. Tá? E o sistema nervoso periférico? Esse é composto pelos nervos e pelos gânglios. O que são nervos? Nervos são cordões compostos por fibras nervosas e seus envoltórios. Essas fibras nervosas são neurônios também, só que enormes. E os gânglios? Gânglios são estruturas periféricas onde se localizam aglomerados de células nervosas com funções ou sensoriais, para captar temperatura, pressão, visão, paladar, olfato, som, etc., ou motoras, para mexer todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. Qual é a divisão? Como a gente pode dividir o sistema nervoso numa divisão mais funcional? Então, ela é dividida funcionalmente. Funcionalmente, ele se divide em somático e visceral. Somático é o responsável pelo estabelecimento do entendimento do mundo e o visceral, responsável pelo funcionamento do organismo. A sua parte motora é chamada de sistema nervoso autônomo. Então, vamos ver o autônomo? O sistema nervoso autônomo é a parte motora do sistema nervoso visceral e que, por sua vez, é dividida em sistema nervoso simpático e parasimpático. O que é o parasimpático? O parasimpático é a parte do sistema nervoso que traz o indivíduo de volta à sua normalidade emocional. O simpático faz o oposto. Ele faz o quê? Ele é a parte do sistema nervoso que desestabiliza a pessoa. A finalidade é lutar ou fugir, provocando taquicardia, pressão elevada, dilatação pupilar, aumento do fluxo sanguíneo na musculatura esquelética e tudo mais. Tá? Bom, e a proteção cerebral? São as meninges, que fazem parte do sistema nervoso central, envolve o conjunto todo e dentro dela circula o líquido cefalorraquidiano, nos ventrículos cerebrais e no espaço subaracnoide. As meninges protegem o cérebro do atrito com os ossos do crânio e da coluna. E para melhorar essa proteção, o cérebro e a medula espinhal flutuam nesse líquido, o líquido cefalorraquidiano. E o coração? Vamos falar um pouquinho do coração. Os transplantes de coração estavam sendo realizados há muito tempo. Todos estavam atentos apenas às dificuldades médicas e à preocupação quanto à rejeição orgânica. Até que os terapeutas encarregados do acompanhamento pós-transplante começaram a perceber que havia em muitos dos transplantados uma mudança comportamental bastante observável, incluindo, em alguns casos, mudança radical na opinião sobre alguns assuntos, espantando a sua própria família. Opiniões, atitudes, gostos, forma de se vestir, forma de se divertir, humor, enfim, as características comportamentais do transplantado haviam mudado. E, para surpresa dos pesquisadores, essas novas atitudes eram exatamente as características mais fortes do doador.
Inicialmente, as pessoas pensavam que essas características mudaram porque ele passou por um transplante. Foi um choque muito grande. Depois, a coisa ficou mais complicada. Diversos receptores, diversas pessoas que receberam o coração, mantiveram as suas características pessoais sem qualquer alteração sensível. Mas, observando como era o comportamento dos seus doadores, eles também não apresentavam nenhum traço comportamental diferente do que recebeu. Então, isso passou a ser identificado como, se o doador tiver um comportamento diferente do receptor, o receptor muda o comportamento. Esse fato suscitou reportagens e alguns documentários, inclusive pela BBC de Londres. Foi divulgado em várias emissoras de TV. Como o coração foi a única parte do doador inserida no organismo do receptor, essa alteração pode estar ligada a ele, ao coração. Aí, a partir daí, surgiu a curiosidade sobre as outras funções do coração, como elas ocorrem e de que forma ela se relaciona com o cérebro e com todo o restante do organismo. Esses estudos estão sendo desenvolvidos por diversos institutos em todo o mundo. Um deles, em especial, é o Instituto of HeartMath, em Boulder Creek, na Califórnia, que tem entre seus pesquisadores Dr. Rollin McCarthy, que é um especialista nessa área do coração. Todas essas pesquisas sugerem que o coração, mais do que uma máquina de bombardear sangue para o sistema sanguíneo, ele é principalmente um verdadeiro centro de processamento de informações, independente, auto-organizado e de muita complexidade. Agora, dentro dele, há cerca de 40 mil células neurais, constituindo um cérebro próprio, um microcérebro, né? Cérebro esse com capacidade de tomar decisões, de aprender e de memorizar. Embora o número de neurônios seja muito inferior aos neurônios do cérebro craniano, foi constatado que ele possui um campo magnético 5.000 vezes mais intenso, ou seja, com uma imensa capacidade de transmitir suas informações. O campo magnético pode ser a forma dele interagir com o cérebro craniano e com o sistema nervoso autônomo. O cérebro craniano é a máquina de processamento dos pensamentos da aprendizagem. É a máquina de processamento do arquivo de conhecimento, das atividades pessoais, dos comandos motores, do movimento, da marcha, da fala e tudo mais. Os processamentos automáticos de equilíbrio, manutenção de pressão sanguínea, comando automático da respiração, decisões e tudo mais que a gente conhece. Por isso que esse cérebro possui 100 bilhões de neurônios. Nesse momento, comparamos os 100 bilhões de neurônios do cérebro craniano a um exército em atividade, mas cujos comandantes podem ser os 40 mil neurônios do músculo cardíaco. O fato está aí. Há essa interferência, os estudos indicam que a forma dessa interferência se aproxima de uma programação, ou seja, os nossos 100 bilhões de neurônios trabalham de acordo com as suas programações próprias, mas essas podem ser alteradas por meio da programação epigenética, que por sua vez recebe influência do cérebro cardíaco. O estudo da epigenética mostra que a memória que envolve as células neurais, que constitui a interface entre elas e o meio ambiente, é quem interfere alterando essas programações originais. Essas membranas agem de acordo com alterações no meio ambiente e de acordo com a interferência das redes neurais no coração. As alterações nessas programações interferem em todo o trabalho cerebral e na forma como lidamos com o meio ambiente. Há indícios de que alterações tragam também inúmeras doenças novas a partir das programações inadequadas. A comunicação das redes neurais do coração com essas membranas pode ocorrer por meio do elevado campo magnético gerado pelas redes neurais do coração. Também por meio do sistema nervoso, do sistema hormonal ou de todos os demais sistemas orgânicos. Essas pesquisas ainda estão sendo realizadas aos poucos, embora alguns resultados já comecem a aparecer. Ok? Em seguida, nós vamos passar agora para as dificuldades de aprendizagem.